Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do Lições da Praça. Eu sou o Matheus Borges, estou aqui com a Kátia Rocha. Hoje nós estamos aqui na Praça Jomason Dias, aqui na rua Júlio Pinho, esquina com a Avenida Mário Valério Bertolini. Vocês estão lembrados? Hoje o tema do Lições da Praça, o tema desse episódio é Jesus, o mestre por excelência. Mestre, né, Kátia? A gente sempre tem tendência a pensar que mestre é professor. Mas é professor, o mestre é professor. Falando nisso, Matheus, você teve algum professor, alguma professora que marcou a sua vida, que você lembra com carinho, com saudade? Tive sim, tive uma professora de história na 7ª série, o nome dela é Siglene, e eu não esqueço da minha trajetória de que eu fiquei apaixonado. Faz tempo, né, filho? Faz 99, eu tinha 13 anos. É fácil agora fazer as contas da idade, Matheus. Pois é, mas marcou muito e foi ali que eu fiquei apaixonado por história, só tirava total nas provas, né? Ah, chato demais. Mas e você, Kátia, já teve alguma experiência com um professor que te marcou assim? Claro, acho que todo mundo. Eu tive uma professora no Conservatório de Música, Maria Inês, que era assim, minha diva, maravilhosa, engraçadíssima, super competente. Mas o professor que muito me marcou, Matheus... Peraí, Kátia, aposto que toda menina já teve um amor platônico pro professor. Mas você é o seu caso? É o caso que eu ia falar agora. O meu ser, professor de ciências, professor Fred, em Campina Grande, não vou falar a escola, porque, né? Não vai prometer, não, né? Mas esse professor, eu e uma outra menina da sala, que eu lembro o nome dela até hoje, Keila, a gente era as queridinhas do professor. E pasme vocês, que o professor Fred, aquele moço bonito, né? Tipo isso. Que era o amor platônico de todas as meninas da época. Ele me dava cola na prova. Ele me dava cola. Você pensa bem o que é isso. Ô, Matheus, dos ensinamentos de Jesus, qual um, assim, que você destacaria? Kátia, não necessariamente um só, mas tem dois, assim, que mexem muito comigo. A questão de amar os inimigos e dar a outra face, de bater na sua direita e na sua esquerda. Nossa. Isso é pesado, isso é complicado, Pesado. Kátia. Porque amar ao próximo é mole, né? Mas isso aí é tranquilo, né? Outras pessoas podem achar isso muito legal, né? Outras religiões, inclusive. E você vê, Matheus, que os ensinamentos de Jesus, o princípio dos ensinamentos de Jesus são tão profundos, tão convincentes e tão irrefutáveis, que ecoa até hoje e alcança pessoas que nem são cristãs, como Mahatma Gandhi, por exemplo. Que os conceitos dos ensinamentos de Jesus valem para hoje, né? São super atuais, não tem prazo de validade. Sim, e acho que fica assim para a gente um desafio, né, Kátia? Subverter os valores que a gente vive hoje aí fora, né? Acho que até mesmo nós temos esse desafio, porque o cristão ele não está acima de ninguém, não é melhor que ninguém. Certeza. Mas nós temos que... Mas a gente tem um papel a cumprir na sociedade de uma conduta também, né? De honestidade, coisas, valores que hoje estão meio entrando em extinção, infelizmente. Tanto é que um honesto hoje é manchete de jornal. Né? Um cara que devolve o dinheiro que achou na praça, no táxi, ele é manchete de jornal. Então, nós não somos melhores que ninguém, mas a gente tem um papel a cumprir. Né? Um papel que o mestre a quem nós seguimos deixou pra gente. Né? E os valores desse mestre por excelência, do qual o Guia de Estudo fala, é o que nós temos que apegar, e acho que deve ser um ensinamento para você que está assistindo esse vídeo, deve levar aí para sua semana no estudo do Guia. Se você gostou dessa série do Lições da Praça, dá um tinil aí, se inscreva no nosso canal, qualquer dúvida, qualquer curiosidade que você tenha a respeito da Bíblia. Qualquer crítica também, né, Kátia? Pode ser, mas com amor. Com amor. Mas, com certeza, qualquer sugestão e dúvida, curiosidade que você tenha acerca da Bíblia, entre em contato conosco através do nosso site www.enote.org.br. E a gente se vê no próximo Lições da Praça. Tchau, fica com Deus.